muito tempo da minha vida eu senti mágoa dos meus pais. Quanto mais tempo passava, quanto mais velha eu ficava, mais eu percebi o quanto eles tinham errado na minha educação. Ano após ano eu culpei meus pais de tudo de errado que acontecia na minha vida. Na escola eu sofri bullying porque minha mãe me obrigava a usar umas roupas ridículas. Eu só dei o meu primeiro beijo com 17 anos, depois que eu comecei a faculdade, porque meus pais me proibiam de namorar, me proibiam de sair, de conhecer pessoas, de chegar perto de meninos quando eu morava com eles. Eu não podia curtir e ir pra casa dos meus amigos, passar a tarde, passar o final de semana, porque eu tinha que ajudar em casa ou sair vender esfirras na rua. Eles nunca guardaram dinheiro para que eu fizesse uma faculdade. Então eu tive que fazer uma faculdade federal. Eu passei anos e anos com problemas financeiros porque eles nunca me ensinaram sobre finanças. Nada. Absolutamente nada. Que custava eles terem lido alguma coisa sobre como organizar a vida financeira. O meu primeiro namoro foi um namoro completamente abusivo. Porque os meus pais nunca me falaram nada sobre relacionamento. Eles nunca me disseram como deveria ser o meu namorado. Nunca falaram nada sobre isso. Eu passei anos da minha vida achando que Deus era mau, que Deus era cruel, porque era isso que falavam na igreja deles, que eu era obrigada a ir quando eu era criança. E com o passar do tempo eu comecei a sentir muita raiva, muita ira. Eu tinha muita vontade de literalmente bater nas pessoas que me irritavam, que me tiravam do sério. Eu cresci vendo isso, eu cresci apanhando quando eu tirava meus pais do sério ou desobedecia. Eu aprendi que tudo se resolvia no grito, no poder ou na varinha. Tudo isso me atormentava muito, muito. Eu vivia me sentindo triste, com ódio, com rancor, com raiva dos meus pais, porque era como se eles tivessem ferrado com o resto da minha vida. Tudo que eu passava de perrengue era só parar pra pensar que eram eles que tinham falhado na minha educação. E aí eu sempre fiquei imaginando a adulta incrível que eu poderia ter me tornado, a filha sensacional, a criança divertida e com uma infância incrível, que eu nunca fui, porque eles sequer leram um livro sobre educação infantil. Eles nunca se interessaram em aprender sobre como me educar. Os pais deles não precisaram disso porque eles precisariam. Eu tinha esse sentimento muito forte dentro de mim e eu comecei a buscar algumas respostas para isso. Porque eu literalmente queria me divorciar dos meus pais. E aí um dia eu estava lendo um livro e ele dizia que para todas as coisas difíceis que nos aconteciam, junto delas vinha um aprendizado muito importante, muito forte para a nossa vida. E quanto mais difícil fosse o que nos acontecia, maior era o impacto daquilo na nossa vida. E esse impacto, ele tinha sim a parte negativa, mas ele com certeza tinha a parte positiva. E aí eu comecei a tentar entender e procurar onde estava o impacto positivo das ações dos meus pais. Eu comecei a entender que eu também podia culpar eles por outras coisas. Eu podia culpar eles por ter me transformado numa adulta à prova de críticas. De tanto bullying que eu sofri na escola, eu era uma adulta que não me importava mais com isso. Eu poderia culpar eles por hoje ser uma apaixonada por moda. Porque eu amo me vestir, amo me arrumar. Isso foi despertado quando eu descobri que eu me vestia mal quando eu era criança. Também preciso culpar eles por ter começado a minha faculdade com 16 anos. E ter sido uma das pessoas mais jovens a começar a faculdade naquele ano. Porque se não fosse por conta de eles terem me proibido de namorar, talvez um namoradinho atrasasse essa minha escolha. Eu também poderia culpar eles porque hoje eu não tenho medo nem vergonha de vender. Porque com 14 anos eu aprendi que eu não estava vendendo esfirra, que eu estava dando um pouco de conforto e felicidade para os lojistas que trabalhavam a tarde toda e não tinham tempo para sair comprar alguma coisa para comer. Eu também posso culpar eles por ter conseguido passar numa faculdade federal, já que não existia outra escolha, e com 18 anos eu não era mais dependente financeiramente deles. Já que eu não precisava pagar um curso de faculdade, o meu salário de estagiária bancava toda a minha vida. Também foi culpa deles eu ter me endividado tanto que com 19 anos eu precisei começar a aprender por minha conta sobre finanças. E aí eu conheci a Natália Arcuri, aprendi sobre empreendedorismo, já tive 2 empresas e estou abrindo a 3ª.
talvez isso também seja culpa dos meus pais. Também é culpa deles eu começar a aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre controle emocional, que com 19 anos eu tive um relacionamento tão ruim que a partir daí eu comecei a estudar sobre as relações humanas para entender por que aquele relacionamento tinha sido tão ruim. Isso também é responsabilidade deles. Se eles tivessem me ensinado a maneira deles, independente da maneira que fosse, talvez eu não teria procurado saber a maneira mais eficiente de me relacionar. E esse vídeo é para fazer uma reflexão, para que a gente pense um pouco sobre a culpa que os nossos pais têm. Eles têm sim culpa pelas coisas negativas que aconteceram na nossa vida. Eles têm culpa por terem te abandonado, eles têm culpa por não terem cuidado o suficiente de ti, mas junto com tudo isso, não é papo de coach de querer ver o lado bom da vida e o lado perfeito das situações. Mas junto com tudo isso vem sempre um aprendizado. E quanto maior o impacto, maior o aprendizado. Então, talvez coloque no papel sobre a culpa do que teus pais têm. E se tu ainda não tirou um aprendizado do sofrimento que tu teve por culpa deles, pensa um pouquinho, porque existe um aprendizado aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Formato um pouquinho diferente, mas que ajuda a gente a pensar um pouco sobre as nossas relações. Se gostaram, se inscrevam no canal, faz aquele ritual todo, curte, compartilha, manda pros amigos, manda pros parentes, pra família. Isso pode ajudar vocês. Um beijo, beijo e até a próxima. Tchau!